todos. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigado ao Portal Juristas pelo convite. Hoje nós vamos falar sobre o visto L1. Meu nome é Daniel Toledo, eu sou advogado, sócio da Toledo Associados, que há 18 anos trabalha com direito internacional e imigração para diversos países, como Estados Unidos, Portugal, Espanha, França e Itália. O visto L1 é um visto concedido para pessoas que têm uma empresa em algum país. Vamos falar especificamente do Brasil, para que vocês se situem. Nós estamos falando em português e para brasileiros, então eu vou me direcionar especificamente ao Brasil, mas não quer dizer que seja apenas para o brasileiro. É um visto concedido para o sócio, gerente, gestor, administrador ou o correspondente gerencial dessa empresa, que é transferido para sua filial coligada ou subsidiária americana. Por exemplo, você tem uma empresa, uma papelaria no Brasil, e você quer abrir uma filial dessa empresa, ou uma subsidiária dessa empresa, ou uma coligada dessa empresa nos Estados Unidos para expandir o seu negócio. E você quer ir para esse negócio, cuidar dessa implantação, cuidar dessa expansão, cuidar da contratação e treinamento dos seus funcionários. Você faz a solicitação desse visto L1, faz a abertura dessa empresa, faz o investimento nessa empresa, a contratação dessas pessoas, e aí sim você pode ir para os Estados Unidos legalmente, trabalhar nessa empresa com você, seu cônjuge, seja sua esposa ou seu marido, e seus filhos menores de 21 anos, solteiros e não emancipados. O visto L1 é muito utilizado também para transferências de gestores, de gerentes de multinacionais. Esse visto é muito utilizado também por brasileiros que querem abrir outros ramos de atividade, porque ele não obriga que você, empresário brasileiro, abra algo no exterior, nos Estados Unidos especificamente, dentro da mesma área de atuação. Então você que, por exemplo, tem uma papelaria no Brasil, pode abrir tranquilamente um outro comércio nos Estados Unidos, desde que seja ligado com o seu comércio no Brasil, em uma área totalmente diferente daquela na qual você trabalha no Brasil. O visto L1 é concedido primeiro por 1 ano, para que você possa fazer a implantação inicial. Depois você pede uma renovação por mais 2 anos para que você possa continuar essa implantação. E existe a possibilidade de você pedir ainda mais uma prorrogação por mais 2 anos. Mas geralmente essas pessoas acabam mudando de visto, porque o visto L1 é um visto de não imigrante, ou seja, ele é um visto temporário que não dá direito a green card. Então, geralmente, quando as pessoas já fazem a primeira renovação para mais 2 anos, elas já começam a pensar num outro visto que seja um visto de imigrante, ou seja, aquele visto que pode dar a você a possibilidade do green card e aí a estabilidade para sua família permanecer direto dentro dos Estados Unidos como residente permanente, com os direitos de um residente permanente. Difere um pouquinho aí da questão da cidadania, que às vezes as pessoas confundem um pouco a residência permanente com a cidadania, principalmente na questão aí dos direitos políticos, né, o direito a voto e algumas outras questões aí também que o cidadão tem um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de direitos do que um residente permanente. O visto L1, muitas pessoas perguntam para mim qual é o valor mínimo de um investimento para que eu possa fazer uma solicitação de um visto L1 nos Estados Unidos. Eu não gosto muito dessa palavra mínimo, porque quando você toma isso como referência, você está excluindo todos os outros andares, todos os outros degraus, os patamares que você vai ter em cima desse visto. Então, por exemplo, se você tem uma papelaria, quanto você gastaria para abrir uma outra papelaria nos Estados Unidos? Né? Vamos falar aí, 50, 100 mil dólares, 150 mil dólares. E se você tem um restaurante, uma churrascaria, quanto você gastaria, né? Muito mais do que isso, talvez, porque você vai precisar aí de uma churrasqueira industrial, você vai precisar de muitas mesas, de talheres, pratos, geladeira, freezers, para bebida, freezer para comida, você vai precisar de uma estrutura muito maior. Então nós estamos falando aí de 500 mil dólares. Então não existe um mínimo para um determinado tipo de negócio, existe o necessário para aquele tipo de negócio. E isso funciona também para o número de funcionários, que as pessoas me perguntam muito, né? Poxa, quantos funcionários eu preciso ter? Depende do tipo de negócio. Numa papelaria, por exemplo, você pode ter você e mais um funcionário te ajudando, mais 2 funcionários te ajudando. Numa churrascaria,
você vai precisar de uma recepcionista, você vai precisar de um gerente, você vai precisar de garçons, mais 4 garçons, pelo menos, se for uma churrascaria pequena. Você vai precisar dos churrasqueiros, você vai precisar da cozinheira, você vai precisar do pessoal de limpeza. Então, nós estamos falando aí pelo menos 10, 12 funcionários. Então, é muito subjetivo, depende muito do tipo de processo, do tipo de negócio e do tipo de estrutura que você vai montar na localização onde você escolher. Então, com certeza absoluta, o melhor caminho para você é conversar com o seu advogado de imigração. Ele vai saber dizer para você com certeza qual vai ser o passo a passo que você vai precisar fazer, se há necessidade de uma pesquisa de mercado para fazer o seu business plan, se não há necessidade, se há necessidade de contratação de alguns funcionários antes de você efetivamente aplicar o seu visto, ou se você pode aplicar depois que você chegar nos Estados Unidos, depende muito da sua estrutura, do que você se propõe a fazer dentro dos Estados Unidos. Nós temos diversos casos aqui na nossa carteira de cliente, que vão desde papelarias até empresas de limpeza de escritórios, churrascarias, restaurantes, muitos restaurantes, pizzarias e por aí vai, enfim, muitas empresas de consultoria, inclusive advogados que chegam nos Estados Unidos para fazer validação de sentenças internacionais, por exemplo, no Brasil, onde ele não precisa ter uma autorização, uma licença, uma OAB, né, que se chama BAR aqui nos Estados Unidos. Ele não precisa ter o BAR, porque ele vai trabalhar especificamente com o direito do país onde ele é licenciado. Então, quando ele faz essa validação de sentença no Brasil, ele automaticamente é cobrado para que ele tenha aí a OAB no Brasil. Então, existem diversos tipos de negócio, existe inclusive a possibilidade dessas pessoas fazerem as suas transferências através de empresas como prestação de serviço. Um ponto muito interessante para o L1 é que ele por si só não leva ao Green Card, como nós falamos anteriormente, mas ele atinge aí alguns dos requisitos para um visto EB2, por exemplo, que dá sim a possibilidade de um Green Card, porque ele é um visto de imigrante. Você que tem uma empresa no Brasil há 5, 6 anos, por exemplo, abre uma filial subsidiária ou coligada nos Estados Unidos. Aí você vai ter o primeiro ano do seu L1, mais 2 anos em seguida da renovação desse L1, você tem 3 anos de experiência internacional. São 5 anos de atividade no Brasil, na verdade, 8 anos de atividade no Brasil, porque você vai ter que manter a sua empresa brasileira, mais 3 anos de atividade internacional. Nisso você já entra numa qualificação para um EB2 pelo quesito entrepreneur, onde você já tem uma experiência internacional, que é um dos pontos fortes para que você possa fazer uma solicitação de um EB2 como empresário com experiência internacional, e aí sim ganhar o seu green card para você, sua esposa, seu marido ou e seus filhos menores de 21 anos, solteiros e não emancipados. Algumas pessoas perguntam para mim se há possibilidade de aplicar esses vistos para filhos maiores de 21 anos ou para filhos menores de 21 anos casados. Via de regra, não. Existem algumas exceções, como, por exemplo, para filhos dependentes. E a dependência, a gente fala não pela dependência financeira, mas pela dependência de alguma limitação que esse filho possa ter, como, por exemplo, um deficiente físico ou algum filho que tem algum tipo de deficiência comprovada, relatada. Essa pessoa pode entrar nos critérios de exceção e pode sim vir a fazer parte desse processo. Todos os demais não fazem parte da exceção. O fato do filho depender financeiramente, sendo maior de 21 anos, não quer dizer que ele vai entrar nesse processo. Ele não é o suficiente a dependência financeira para que ele integre esse processo e possa fazer parte desse visto, ganhando visto também, ganhando autorização de trabalho e até um eventual green card. Outra questão que as pessoas me perguntam é se eventualmente podem levar os seus empregados domésticos para os Estados Unidos através desse visto. Sim, podem, né? Muitas pessoas gostam, tem aí a babá, tem aí a ajudante doméstica que querem levar para os Estados Unidos, principalmente nesse momento de mudança, e existe sim a possibilidade de você levar essas pessoas como empregados domésticos, se responsabilizando, mas aí nós podemos falar sobre essa questão de visto num outro vídeo. Mais uma vez, agradeço bastante ao Portal Juristas, a cada um de vocês que assistiram esse vídeo. Muito obrigado, um grande abraço. Até mais.